Boa noite, estamos ao vivo aqui pelo Instagram e aqui pelo Facebook. Mais uma vez o Ministério Graça e Intimidade na pessoa do seu irmão Marcos Felipe, pastor Marcos Felipe Ferreira, está em um domingo, hoje dia 7 de maio de 2020, unido e reunido. Estou junto com a minha esposa aqui, minha cara metade, e certamente com aos abençoados que através do Facebook, através do Instagram, acompanham o nosso trabalho, cooperam, oram por este ministério, oram pela minha vida, pela vida dos abençoados, oram por esta nação, intercedem, oram pela Igreja de Cristo em toda a terra. Vamos, nesta noite, neste domingo 7 de maio de 2020, nós vamos exaltar, nós vamos dar honra, glória e louvor àquele que merece, àquele que é digno. De uma forma calma, de uma forma serena, de uma forma tranquila, nós vamos exaltar o nome do nosso Deus. E logo após, nós vamos trazer a mensagem da graça de Deus. Descansarei, pois sei que és rei. Descanso naquele que é rei. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei,
louvarei, pois sei que és Deus. Nós descansamos nas asas daquele que é o nosso Deus, aquele que nos conduz em triunfo, aquele que nos conduz às águas tranquilas, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor, o Criador do céu e da terra. E é nele que nós confiamos. Dele vem a nossa fé, o dom da fé. E certamente nele que nós estamos calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, eu sinto descanso nesse viver. Isso devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levado à cruz sem pecado algum, só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele, eu e você, ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, nós ganhamos a vida eterna com Deus. O único que pode fazer por você e por mim tudo aquilo que está nos desígnios dele. De acordo com os planos de Deus, ele nos predestinou em amor. Ele escolheu a sua vida, ele escolheu a minha vida, ele escolheu a vida daquele por quem ele se entregou. Diz o apóstolo Paulo, em determinada parte das Escrituras, que a fé não é de todo, não é de todos. A fé é dos eleitos. Apenas os eleitos de Deus é que recebem o dom da fé. Há uma grande diferença na fé natural que nós temos e no dom da fé dado por Deus
para a salvação. Continue conosco, vamos engrandecer mais uma vez aquele que pode tudo em todos, aquele a quem nós devemos honra e glória. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. O que ele fez? Iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, adorar e agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer, adorar e agradecer, adorar e agradecer. Mas o louvor que Deus nos concedeu e que, conforme nós temos dito, nós temos amor, desejo, paixão por esta obra, não somente vinculada a levar a mensagem, a palavra falada, né, comunicada verbalmente, através de uma preleção, através de um contexto de pregação, cujo nosso respaldo é a Bíblia Sagrada, a nossa base é a Bíblia, esse conjunto de 66 livros. O nosso respaldo também é a comunhão e a intimidade que temos com Deus, fatos históricos que corroboram para as verdades bíblicas, também nos dão respaldo. E então nós nos empenhamos não só em pregar, em levar, mas também a mensagem cantada, dentro daquele atributo, dentro aquele contexto que Deus nos concedeu de talento. E posso dizer que desde a tenra idade, desde que eu era uma criança, depois um adolescente, eu desenvolvi esse aspecto na minha vida pessoal de louvar, de cantar, de adorar. Sempre gostei tenho a noção básica de violão, de poder tocar alguns hinos e tocar o trompete. Pastor Paulo César, há pouco tempo, né, fez alguns elogios, eu agradeço, né, a parte que me toca. Em breve estaremos novamente tocando trompete, Pastor Paulo César de São Paulo, um grande abraço, Apóstolo Paulo César. E é alegria demais poder louvar, cantar. Às vezes os meus filhos estão comigo, hoje minha filha não pôde estar, meu filho também, mas usar o talento que Deus nos dá. Quando nós fomos chamados ao ministério pastoral, obviamente que havia um preparo, sim. Eu fui instruído, eu fui criado pelos meus pais, eu fui orientado pela minha mãe, pelo meu pai, dentro de um sistema religioso, conforme muitos outros até falam em suas lives, em suas mensagens. E desde a barriga da minha mãe eu tive a oportunidade, né, de conhecer alguma coisa acerca de Deus. Logicamente,
muito misturado com a lei de Moisés, bastante mistura, bastante levedado com a denominação na qual eu fui criado e com outras situações que muitas vezes permeavam a nossa vida em função da criação que os nossos pais tiveram. A nossa vida é assim, ela é recheada das informações que nós recebemos dos pais, dos avós, dos amigos, dos parentes, da religiosidade. E a nossa alma, a nossa psique, ela é minada por tudo isso. E aí nós reagimos de acordo com o que o nosso HD ele recebe desde a barriga da nossa mãe. E assim funciona. Hoje nós vamos prosseguir falando evangélico ou cristão. Certamente pode ser que alguém nos questione, mas por que você fala evangélico ou cristão? Por que você não fala espírita ou cristão? Católico ou cristão? Umbandista ou cristão? Candomblecista ou cristão? E tantas outras religiões ou cristão? Bem, fui criado dentro de um aspecto evangélico. Então, de certa forma, eu vou falar um pouco daquilo que eu vivi, da base que eu tenho. Obviamente que tive uma pequena noção durante o período em que tive a oportunidade de estudar teologia, de conhecer um pouco sobre outras religiões e de vez em quando, sempre que posso, procuro ler, procuro me instruir, me orientar a respeito de outras religiões também. Mas com respeito a todos os nossos irmãos que estão espalhados em várias religiões e denominações de todo o mundo, sim, porque dentro do contexto da nossa mensagem, nós mostramos biblicamente que os eleitos de Deus, os filhos de Deus, não são aqueles que nasceram dentro da denominação A, B, C, ou dentro da igreja X, Y, Z. Sabe, durante a minha infância, período que eu passei na aula de história, não me recordo se foi na 6ª, 7ª, 8ª série, uma das minhas professoras teceu esse comentário, que havia uma determinada igreja que dizia que fora dela, nos seus dogmas, não havia salvação. E de onde eu vim? Havia também uma certa soberba, uma certa postura que é contrária ao Evangelho de Cristo, à verdade do Evangelho. O Evangelho de Cristo não é soberba de forma alguma. Falar que nós somos predestinados, falar que já estamos salvos, falar que fomos escolhidos e que a nossa salvação já está garantida. Eu posso dizer que eu, você, nós estamos salvos. Sim, não é nenhuma soberba. Por quê? Porque esta classificação, esta visão não está respaldada, não está balizada em nenhuma denominação, em nenhum homem. Ela não está estruturada em nenhum dogma religioso, apostólico. Não. A nossa visão, o nosso entendimento, ele é baseado no Cristo ressuscitado. Pasme você o que eu vou dizer, nem mesmo Jesus de Nazaré nós temos que seguir. Obviamente que a parte ética, a parte moral, os ensinamentos que servem para o nosso enlevo, para a nossa vida diária, para a educação dos nossos filhos, são úteis, sem dúvida alguma. O que Jesus de Nazaré ensinou, no que diz respeito à ética, à postura, é útil. Mas Jesus de Nazaré era judeu. Amados, nós amamos os nossos irmãos. De forma alguma, nunca daremos motivo para ter um processo, para nada disso. Não estamos aqui para falar mal de denominação, de apóstolo, de bispo. Nada disso. E muito menos do judaísmo. Mas é preciso que o cristão entenda a grande diferença da religião judaica, de Jesus de Nazaré, que tinha sangue judeu, era da tribo de Judá. Assim como Paulo era um judeu, como todos os outros discípulos e apóstolos eram judeus e seguiam ipsilíteres o judaísmo. Talvez hoje, alguns dos nossos irmãos de onde eu vim, da denominação a qual é a minha origem, muitos querem seguir ao pé da letra aquilo
que a sua denominação determina, aquilo que o seu pastor determina, aquilo que o seu líder ensina e determina, e prega, e obriga, e coage, muitas vezes amedronta. Porém, o verdadeiro evangelho, as boas novas de Cristo, ela descortina. Havia um véu e a palavra diz que esse véu foi rasgado. E hoje na mente de muitas pessoas existe um toldo. E esse toldo precisa ser retirado. E esse é um dos motivos pelo qual nós estamos aqui. Nós louvamos com 3 músicas maravilhosas. E eu quero aproveitar esse momento, você que está comigo no Instagram, para você que está comigo pelo Facebook, para fazer alguns anúncios e alguns pedidos, né? O primeiro pedido que eu quero fazer a você: interceda, ore. A palavra de Deus, ela tem uma afirmação categórica. E isso não é religião, isso é verdade. Tanto é que Paulo usa a seguinte expressão: a oração do justo tem poder nos seus efeitos. Somos justos, Ele nos tornou assim. No final deste encontro, eu vou louvar mais uma vez com aquele louvor que Deus me concedeu. Pastor Kimmel fez a melodia, Kimmel Lins e Silva, um grande abraço. Eu coloquei a letra nesse louvor, Somos Justos. Eu vou louvar mais uma vez para que você possa aprender, gravar, né? Acredito que dentro de algum tempo, eu e o pastor Cristiano França e outros pastores estaremos desenvolvendo um trabalho gospel, louvores em graça, para poder trazer para este Brasilzão, para esse mundo, a mensagem da graça de Deus em um contexto de louvor. Já existem muitas músicas, nós cantamos em graça, mas a grande maioria, a grande totalidade dos louvores estão permeados com lei, graça, judaísmo e tantas outras coisas que não se aplicam a esse modelo, a esse pacto, a esta nova aliança que Deus, o Criador, fez com a sua igreja, com os seus filhos. Mas o meu primeiro convite é esse aí: ore por nós. Interceda pelo amigo Marcos Felipe, interceda pela minha família, interceda pelos nossos irmãos, pelo Ministério Graça e Intimidade. Utilize os momentos que você estiver de intercessão, de oração, para pedir a Deus por todos nós. Orar pelo nosso Brasil, a nossa nação precisa das suas orações. Orar por esta terra. A terra está vivendo um momento difícil, porém um momento de reestruturação. Sabe quando você lava uma caixa d'água? Que você vai fazer uma limpeza naquela caixa d'água, no fundo dela? Se você movimenta, eu já tive a oportunidade de fazer isso, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que seja feita esta limpeza de 6 em 6 meses, em cada caixa d'água. Então, quando você limpa a sua caixa d'água, você mistura aquela água com o fundo, você vai tirando aquela água, misturando, aquela sujeira sobe toda. E parece que Deus está permitindo ou está fazendo isto com a terra, para que nós, seres humanos, aprendamos a desenvolver, a aperfeiçoar um caráter cristão, um caráter de amor ao próximo, um caráter de ajuda ao próximo, a começar dentro do nosso lar, da nossa casa, e a se estender à vizinhança, a se estender aos bairros vizinhos, à comunidade a qual você vive, na sua escola, na sua universidade, no seu trabalho, onde quer que você esteja. E Deus, com certeza, Ele está movimentando as águas desta terra, vamos dizer assim, uma metáfora, metaforicamente falando, movimentando a sujeira desta terra e permitindo que o homem reflita. Um momento, muitas vezes, você está com a sua família, estar em casa. Muitos estão fazendo coisas erradas, não estão dando o devido valor a essa questão, né? E fazem bailes e outros encontros, e pessoas estão realmente não levando a sério. Mas Deus está no controle de tudo, nós temos certeza disso. Então, ore pelo Brasil, ore pela ciência, porque os cientistas que muitas vezes querem denegrir esta palavra, o Evangelho, ou as verdades de Deus, eles se esquecem que eles são meros mortais. Os cientistas esquecem que se não for Deus a dar capacidade, se eles tiverem um AVC, um derrame, um problema que trave o seu raciocínio,
De nada vai adiantar o seu QI elevadíssimo, a sua ciência, a sua pós-graduação, né, o seu mestrado, doutorado, as 3, 4, 5, 6 faculdades que ele tem, em Harvard, seja lá onde for, de nada adianta. Se aquele que te gerou no ventre da sua mãe não te capacitar. Então, este é o meu primeiro convite. Ore por este ministério. O segundo convite, se inscreva em nosso canal. Coopere conosco se inscrevendo no nosso canal. Precisamos ampliar, né, as nossas tendas, quantidade de pessoas. Quanto mais gente estiver inscrita, melhor. Se inscreva no nosso canal. E se você deseja ser um patrocinador voluntário desse ministério, hoje a nossa live, né, está indo aqui em Macaé, provavelmente para o Rio de Janeiro, talvez em algum outro estado. Eu sei que pessoas, muitas vezes em dilemas profundos, acessam o YouTube e às vezes buscam uma mensagem que traga para elas a transformação e a libertação. Talvez daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 100 anos, alguém vai acessar o YouTube e vai assistir essas mensagens. Então, a você que está conosco nesse momento, seja aqui em Macaé, no Rio de Janeiro, no Ceará, na Paraíba, no Rio Grande do Sul, onde quer que esteja, se Deus tocou no teu coração, se no teu coração você sentiu o desejo de cooperar voluntariamente com o Ministério Graça e Intimidade, para que nós possamos ampliar, não para a minha vida pessoal, mas nós precisamos adquirir uma câmera, nós precisamos adquirir outros utensílios para quando nós voltarmos ao espaço que nós temos ali, prosseguirmos desenvolvendo um trabalho também social, temos projetos, né, para também trazer pessoas, porque você sabe que muitas vezes, através de um projeto social, você consegue trazer crianças, adolescentes e através deles os seus pais, eleitos, predestinados, e a mensagem da graça de Deus para chegar à mente, para que a salvação da mente, do coração, ela faça uma transformação, muitas vezes a regeneração que a palavra nos informa que faz. Muitas vezes é preciso essa estratégia, de uma forma bem social. Nós trabalharmos com educação física, com alguma atividade que nós possamos trazer as crianças para fazer jiu-jitsu, judô, um futebol, até mesmo um tênis de mesa, a música, né? Aula de música. E nós precisamos desenvolver estas habilidades e carecemos nesse momento inicial da cooperação voluntária. Haja visto que o nosso ministério, ele não defende a doutrina do dízimo. Ele entende que o dízimo existiu antes da lei e durante a lei passou pela estrutura do povo judeu e não de forma monetária. Não houve monetização do dízimo. Mas quem estuda e compreende e lê toda a estrutura da palavra de Deus sabe que o dízimo não era monetização, mas sim era parte de cereais, dos alimentos, que era utilizada para o sustento da tribo de Levi. Hoje, não existe mais a tribo de Levi, pelo menos na igreja gentílica não. Mas é necessário, porém é necessário da cooperação voluntária, daqueles que nos apoiam, aqueles que nos assistam. Então, caso você queira ser um voluntário nesta obra, o nosso DDD é o 22, o telefone é o 981 55 2308. 22 981 55 2308. O meu último convite é para aqueles que residem na cidade de Macaé e querem participar conosco como músico que toca um instrumento musical. Se nessa pandemia você se identificou com esse ministério, quando voltar, procure-nos, faça contato nesse mesmo número. Leve o seu violão, sua guitarra, sua caixa de som, o seu instrumento de sopro, o clarinete, o saxofone, o sax tenor, o sax soprano, o trompete, e venha ombrear-nos, venha louvar, acordeon. Ah, pastor, eu tenho um acordeon aqui, eu toco acordeon, eu gosto de tocar acordeon. Faça parte deste contexto musical e louvador da graça de Deus. Então, nós preparamos esse momento, né? Fizemos o nosso anúncio, louvamos a Deus, para prosseguir com esta mensagem, que no domingo passado nós começamos a falar. Esse tema tão maravilhoso, que eu acredito que a maioria dos pastores, a maioria daqueles que têm se empenhado
em pregar a graça de Deus, toda a estrutura da graça de Deus, de certa forma, ela abraça este tema, esta questão, evangélico ou cristão. Porque ser chamado de evangélico, né? Hoje em dia a música é chamada de música gospel, né? Criou-se em torno desta questão da Igreja de Cristo um comércio muito grande. Criou-se algo empresarial muito grande. Hoje eu conversava com o pastor José Luiz, nós temos uma visão de que aquele que desenvolve esse trabalho, né, de uma forma única, é natural que ele seja abençoado, que ele seja... que haja assim uma reciprocidade da comunidade na qual ele participa. O que nós não entendemos é que as pessoas se utilizem das verdades do Evangelho, da igreja a qual tem um cabeça, que nós vamos daqui a pouco mencionar. Nós finalizamos a mensagem de semana passada citando, né, sobre o cabeça da igreja. E muitos se utilizam desta igreja para criar grandes empresas, como nós temos visto. Não só no Brasil, em todo o mundo, toda a história do Evangelho, da religião cristã, que muitos dizem que é uma religião, e que na verdade a cruz ela demonstrou que a cristandade ela é o Criador, Deus o Criador, trazendo para a minha vida, para a sua vida, para a vida daqueles a quem Ele criou para o louvor da sua glória, da sua graça. A cruz ela é uma forma que Ele se utilizou para que nós pudéssemos chegar até Ele. Para se entender a graça de Deus, tem que se passar pela cruz. Claro, o pastor José Luiz sempre fala isso. É preciso passar pela cruz. Porque quando você passa pela cruz, quando você tem um encontro, você entende essas verdades, você começa a desmistificar essa questão de evangélico. Com todo respeito, vou falar de católico, de espírita. Vai chegar um dia, não estou falando de ecumenismo não, mas vai chegar um dia que toda a cristandade nesta terra, ela vai entender que adorar a Deus é a verdadeiramente adorar em espírito e em verdade. Adorar com entendimento, adorar com um comportamento maduro, com um comportamento de maturidade no meu dia a dia, em todos os aspectos da minha vida, sem ser um fanático, sem ser um religioso ao extremo. A Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. A palavra, ela lança para nós esse desafio de ser equilibrado. Esta é a realidade do Evangelho. Então, nós vamos prosseguir. Eu peço a você que está conosco aqui pelo Facebook, agora eu estou me dividindo aqui entre duas câmeras, né? De vez em quando eu tenho que olhar aqui para o Insta, para o Face. Você que está conosco, você, nesse momento que nós vamos orar, faça a tua oração, interceda juntamente com o MGI, para que o Espírito de Deus, para que pessoas possam se sentir inclinadas a ter, né, esse encontro com esta revelação, para que esta verdade de Deus ela possa realmente pairar sobre a mente, sobre o entendimento das pessoas que estão presas em várias religiões, em várias denominações, em vários dogmas. E você vai entender daqui a pouco, quando eu trouxer o capítulo 10 de Jeremias, que me chamou muita atenção esta semana, eu ouvindo o profeta Jeremias, eu lendo, estudando um pouco mais, você vai entender por que eu estou falando isso. Ore junto comigo, interceda nesse momento. E dentro de alguns minutos, estaremos falando sobre evangélico ou cristão. Eu quero mandar um abraço para esta comunidade que está conosco, para os irmãos que nos têm abençoado. Esta semana eu fiz um convite, um apelo, e alguns irmãos já se dispuseram. Você que ainda não pôde fazer, se você puder esta semana contribuir conosco, para que nós possamos manter ali o nosso aluguel, possamos adquirir a nossa câmera. Eu enfatizo isso para a nossa comunidade. Nos dê esse apoio. Com certeza,
É Deus quem faz na minha vida, na sua vida, é Deus quem multiplica, é Deus quem dá o crescimento, a semente que nós semeamos, que nós plantamos. Aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. E se eu semear 10, 20, 30% da minha vida, de tudo que eu faço, não importa. O que importa é a sinceridade que eu faço. Eu lembro-me da oferta da viúva pobre, ainda nos dias de sua carne, Jesus de Nazaré, mostrando que aquela viúva não foi a quantidade da sua oferta, mas foi o seu desejo, o seu coração, a integridade, o coração quebrantado, contrito, foi um entendimento, o desejo daquela mulher viúva de fazer a obra de Deus. Então, coopere conosco, além das suas orações. Feche os teus olhos nesse momento e vamos fazer uma oração. Vamos fazer uso da sua palavra e que Ele possa nos usar para que nós possamos trazer a mensagem de uma forma inteligente. Isso é Guaraná, viu? Muito bom, muito gostoso, faz bem para a garganta, para a voz, nos deixa mais ativos. Oremos. Pai maravilhoso Deus, Senhor das nossas vidas, Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que tudo pode, o Deus que faz justiça, o Deus que fez justiça por mim e por você. Senhor, farei nesse momento o uso da Tua palavra, sem dúvida nenhuma, o respeito que eu tenho, o amor que eu tenho por esta palavra. Estou junto com a minha esposa que está me dando apoio nesta parte técnica, ó Deus. Farei uso desta palavra. E sabemos que o Teu amor, a Tua unção nesse momento, ela cobre as ondas do Facebook, as ondas que vão pelo Instagram, as ondas magnéticas, eletromagnéticas, esta tecnologia que o Senhor deu sabedoria ao homem através dessas ondas, a Tua mensagem, a Tua unção, porque nós estamos debaixo da Tua unção, não da unção de homens, Pai. A unção que o Senhor deu aos Teus filhos, todos nós, ovelhas do Teu rebanho. Talvez algum de nós tenha um chamado, uma vocação para ser um pastor, para cooperar quando a tua igreja se reúne, parte da tua igreja se reúne em um prédio para desenvolver o teu trabalho, a tua obra. Mas todos nós temos esta mesma unção. E eu te agradeço, Deus, porque o Senhor fez tudo em nossas vidas. Fala-nos nesta noite, para a glória do teu nome. Usa-me para que o teu nome, a tua graça, para que o teu poder entre nesse momento, neste presídio, entre neste local onde há idolatria, entre nesse local onde há cegueira espiritual, onde as pessoas estão presas a homens, a doutrinas de homens que aprisionam, que o teu Espírito, que é o Espírito da liberdade, entre nesse momento e transforme, e liberte, e restaure mentes, corações, para que possam te servir com total liberdade, em espírito e em verdade. Obrigado, Jesus, pela tua oportunidade, pela tua bondade de estar aqui, fazendo uso da tua palavra. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Amém, Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Pode aumentar mais um pouquinho? Isso, não precisa tudo, não, só mais um pouquinho. Isso. Mais 2 pontinhos. Tá bom. O cabeça da igreja, nós sabemos que muitos querem tomar para si esta autoridade.
Porém, quando Jesus, eu finalizei, né, domingo próximo passado, citando este versículo, onde João 19, 28 ou 30, no finalzinho do versículo, Jesus provou daquele vinagre e ele disse: está consumado. Curvou a cabeça e entregou o Espírito. Neste momento, a obra redentora, ela começou a se desenvolver, de fato e de verdade. Porque o cabeça da igreja, ele fez justiça. Ele se entregou por mim. Ele se entregou por você. Ele se entregou pela sua igreja. Ele não se entregou por toda a humanidade, não por todos, mas por aqueles os quais ele, assim como ele disse a Jeremias, Jeremias, antes que você chegasse no ventre da tua mãe, eu tinha escolhido você. Aqueles a quem ele predestinou, aqueles a quem ele escolheu. Isso não é injustiça, Paulo diz lá em Romanos. Há alguma injustiça da parte de Deus? Quem és tu, homem, para discutires com Deus? Porque ele escolheu um vaso para honra e o outro para desonra. Então, a igreja ela é composta dos filhos, que por vezes se reúnem em um prédio, eu cheguei a citar isso na semana passada, muitas vezes se reúnem em uma praça pública, às vezes até debaixo de uma bananeira, de um pé de árvore, como diz lá, pé de árvore. E nesse momento a igreja está se reunindo aqui, eu, você e eu, juntinhos, eu e você e eu, juntinhos, pela internet. Faz lembrar, né, o cantor? Estamos aqui reunidos nesse momento maravilhoso, aonde Deus está se manifestando, aí com você, aonde quer que você esteja. Deus está se manifestando porque Ele habita, é aonde Ele habita. Aonde Deus pode se manifestar? Na habitação deles, naqueles que são seus adoradores. Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, ele traz aqui um ensinamento maravilhoso. Porque muitas pessoas, elas ficam presas, né? Nós vamos citar um trecho aqui que talvez ele possa trazer à luz pessoas que estão presas em algumas religiões, até mesmo em religiões evangélicas, que dizem que fora daquela religião ali não tem o Espírito de Deus. Colossenses capítulo 2, do 16 ao 23. Abra sua Bíblia conosco e leia e acompanhe essa leitura. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou, veja bem, Paulo está falando para a igreja de Colossos, um povo que, sem dúvida nenhuma, conheceu os dias de Jesus de Nazaré. Atravessou aquele período quando Cristo expirou na cruz, que falou tudo está consumado. E ali deu início à obra redentora de fato, né, na vida dos seus filhos. Aquele povo ali, ele conheceu parte desta obra. E aquele povo, eles estavam acostumados a viver debaixo do jugo do judaísmo. Talvez como muitos hoje estão acostumados a viver debaixo do jugo do legalismo, das denominações, em termos de uma vestimenta, em termos de um lazer. Esses dias eu ouvi um pastor dar o testemunho, pastor Geraldo Moraes, fez algumas lives com alguns abençoados em todo o Brasil, e um desses pastores contava, e eu me lembrei do que ele falou quando eu era criança, isso era verdade. Nem Coca-Cola nós podíamos beber. O crente, ele era proibido, ele não podia usar uma bermuda, ele não podia jogar futebol, ele era proibido de beber Coca-Cola.
As minhas irmãs, se minha mãe soubesse que elas tinham bebido Coca-Cola, elas apanhavam na boca. A religião fez isso conosco, irmãos. A religião fez isso não foi uma vez, 2 vezes, foram anos a fio. E esta graça, ela é libertadora. Eu não estou aqui para criticar, para debochar, não, longe de mim. Até porque eu passei por lá. Nós amamos, nós respeitamos. Mas eu vou lembrar a você que quando eu estava lá dentro, muitas vezes os nossos irmãos ali criticavam os irmãos católicos, apostólicos romanos, criticavam outras religiões, porque as pessoas viviam dentro de uma idolatria e eles se achavam os únicos, os melhores, os santos, e viviam debaixo da lei de Moisés, debaixo de tradições, de distorções da palavra da verdade, distorções da sã palavra, da sã doutrina. Porque a sã doutrina não é doutrina de homens, como eu ouvia quando era criança. As pregações falavam da sã doutrina, fazia-se menção à sã doutrina, como a doutrina de homens de usar chapéu. Esses dias eu comentava com a minha esposa, meu pai usava um chapéu, era obrigado, porque a igreja da onde nós viemos dizia assim, não, porque Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando foram jogados na fornalha ardente, nem os seus chapéus se queimaram. Então vamos usar chapéu, porque ali está a santidade de Deus. As irmãs tinham que usar um sapato fechado, uma meia fechada, uma saia até lá embaixo, não podia raspar as axilas, não podia raspar as pernas e nem nada, não podia raspar nada. Como dizia um irmão, nem a timbalabaxé, mas não podia raspar nada. A nossa liberdade em Cristo era espreitada. Então Paulo, voltando para o texto, portanto não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade, religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Isso soa nos dias de hoje algo interessante, né? Porque aquele povo ali, ele seguia à risca um tópico da lei do povo judeu, porque a guarda do sábado, ela foi dada única e exclusivamente para o judeu, assim como a Páscoa. Leia a história, examine as escrituras, você vai ver. Só podia participar da Páscoa, fazer os rituais, quem tivesse sangue judeu. E se eu, gentil, quisesse ser como judeu, eu teria que me circuncidar. Porque a circuncisão, que também era um aspecto obrigatório da lei judaica, ao 8º dia, quando a criança nascia, tinha que ser feita aquilo ali apenas no menino. E ainda tinha isso. A lei, ela era machista. Porque só o menino que participava desse ato simbólico. As meninas não. Então, com todo respeito aos irmãos judeus, não estamos aqui para criticar o judaísmo, nada disso. Foi Deus quem deu e até hoje muitos deles seguem. Muitos entenderam que o Cristo nos dias da sua carne foi superado, que o fim da lei era Cristo. Muitos já tiveram a revelação e entendimento, irmãos judeus que vivem a graça de forma maravilhosa. Então Paulo, ele fez alusão a essa questão do sábado, porque se você ler o livro de Gálatas, Paulo está mostrando isso aos Gálatas. Não só na carta aos Colossenses, mas no livro de Gálatas, os demais livros, Paulo está mostrando a liberdade do povo judeu que estava, e os gentios também que estavam sendo convertidos à graça, ao conhecimento do Cristo que ressuscitou, estava sendo espreitada. Então ele falou aqui das luas novas, dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. Olha como Paulo explicou essas verdades e que as pessoas ainda não atinam para isto, não recebem esta revelação. São sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões, e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça. Veja, quem é a cabeça?
A cabeça não era o judaísmo. A cabeça não é uma denominação que tenha 100 anos, 120, 50, não. A cabeça, a partir da qual todo o corpo, aqui Paulo está mostrando Cristo e a sua igreja, todo o corpo sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então o apóstolo Paulo, ele está mostrando que havia uma religiosidade, uma imposição que queria fazer com que as pessoas, através de refrear os impulsos da carne, tivessem comunhão com Deus, através de obedecer mandamentos de um homem, mandamentos de uma religião, tivessem verdadeiramente uma comunhão com Deus. Não que o observar ou a observância de determinadas situações, a observância de alguns pontos de equilíbrio na minha vida, na nossa vida, nós tenhamos que ter no que diz respeito à alimentação, ao nosso corpo, aquilo que nós colocamos em nosso corpo. Porque a palavra diz que nós somos templo, não na carne, no sentido da carne, mas o Espírito está em nossas vidas. E quando cuidamos desse templo aqui de carne, nós enaltecemos aquele que nos fez. Porque morrer fisicamente, todos nós vamos morrer um dia. Mas se você forçar a barra, usando no seu corpo físico algo que te leve à morte, você não está cuidando bem desse templo. É como Paulo disse, é salvo como que pelo fogo. E Deus nos deu o direito de, nesta vida também, reinar em vida, ter saúde, cuidar da nossa saúde. Deus deu sabedoria aos médicos, aos cientistas. Deus deu sabedoria aos homens, para que através do estudo, através da ciência, sejam descobertas fórmulas, sejam descobertas vacinas, cura para determinadas doenças. Porque nós sabemos que muitas vezes o remédio, ele é o paliativo. Agora, se você se alimenta bem, se você faz determinadas dietas, determinados exercícios físicos, você mantém a tua saúde física. 50, 60, 70, 80, 90. Às vezes nós observamos pessoas com 90 anos falando de uma forma tão serena, porque cuidaram bem da sua saúde, cuidaram bem do templo, independente de ser um religioso. Por isso que eu digo, evangélico ou cristão, e faz parte da cristandade, este cuidado com o nosso corpo, esta visão. Mas Paulo não estava aludindo a esta questão. Paulo estava mostrando que havia, no meio daquele povo ali, o exagero da religião, o exagero daquelas pessoas que frequentavam o local onde Paulo estava ensinando a graça de Deus. Então, Paulo orientou aquele povo como orientou a muitos outros com relação a estas verdades. Agora, abra comigo capítulo 10 de Jeremias. É muito interessante. Quando Jeremias, um profeta de Deus, naquela época esse ofício de profeta ele existia. Hoje muitos querem tomar para si esse ofício e querem utilizar da profecia, da profetada. Eu cheguei a citar na semana passada, coisa do tipo do profeta que diz: eis que vejo um jacaré chupando picolé. O jacaré é a tribulação, o picolé é o refrigério. E aí as pessoas ficam desesperadas com esse tipo de coisa, mas é uma verdade. Nós que passamos
pelo pentecostalismo, que é um outro que eu respeito com todo respeito, mas eu entendo que hoje a Igreja de Cristo, ela não vive debaixo dessa festa judaica, porque o Pentecostes era uma outra festa exclusiva do povo judeu. Eu torno a dizer, meu amado, enquanto a Igreja de Cristo estiver lançando mão das festas do judaísmo, ela está ultrajando o sangue da nova aliança. Ela está anulando, desfazendo daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário pela sua igreja. Com todo respeito, a liturgia judaica. Mas a Igreja de Cristo não precisa sequer de um ritual que dera o nome de Santa Ceia. E se tivesse que fazer esse ritual, teria que ser da forma que o povo judeu fazia, guardando todos os preceitos, ao pé da letra, como ele fazia, com ervas amargas, daquela mesma forma. Então, capítulo 10 de Jeremias, o profeta Jeremias, usado por Deus, ele diz assim: ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Nós podemos até espiritualmente trazer para nós, somos o Israel de Deus, espiritualmente falando, nós fomos enxertados. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Você vê que nos dias atuais, nos anos que se passam, há 20, 30, 40, 100 anos, semana passada eu cheguei a citar isso, pessoas até marcaram data, porque ele vai voltar dia tal, porque houve um sinal, e houve um tsunami, houve isso, e as pessoas ficam assustadas e vinculam a uma estrutura religiosa que, quando nós estudamos, quando nos debruçamos a estudar e entender, nós entendemos que no ano 70, a volta de Jesus, a parousia, ela aconteceu. É lamentável que os grandes líderes não deem o braço a torcer por enquanto, mas muitos vão dar o braço a torcer. Muitos em breve estarão pregando desta forma e pedindo perdão, dizendo: irmãos, eu sabia que era assim, mas eu tinha um compromisso com a minha convenção e eu não podia fazer. Muitos que vivem dos seus ministérios, que ganham altos salários e têm um padrão de vida elevadíssimo, jamais vão romper com isso. Mas esta é a verdade de Deus. Os costumes religiosos das nações são inúteis. São inúteis. Agora presta atenção no que o profeta Jeremias falou. Você que é o nosso irmão em Cristo, porém é católico apostólico romano, com todo o amor e com todo o respeito, porque eu tenho parentes católicos e eu os amo. Eu não discuto, mas eu prego a verdade de Deus, não de denominação. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro. Veja se você vê algo similar ao que está escrito na Bíblia. A sua Bíblia também tem esse trecho. Enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Olha só, com todo respeito. E tem gente que acha que a mãe de Jesus Cristo pode fazer algum bem. Meu amado irmão em Cristo Jesus, com todo respeito, que o Espírito de Deus traga essa revelação, como trouxe a nós, a muitos outros. Embora eu tenha nascido dentro de uma religião evangélica, mas a minha mãe era católica apostólica romana e depois conheceu o evangelho através da religiosidade e entendeu que, assim, da mesma forma que a minha mãe Hilda, o respeito que eu tenho pela minha mãe, eu tenho pela mãe do Senhor Jesus Cristo. Mas em nenhum momento a palavra de Deus diz que ela pode fazer algum bem a alguém. A Bíblia diz: há um nome, apenas um nome, pelo qual nós temos salvação em todos os aspectos. E este nome é Jesus. Eu me recordo que há um tempo atrás um padre chegou a citar isto. Muitos dão uma determinada ênfase a Maria que não devem dar.
não fazem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande. Nosso vídeo aqui foi pausado. Eu vou avançar e vou compartilhar ele aqui. Só um momento, por gentileza. Hoje é 7 de junho. Faz parte. E vamos prosseguir na segunda parte aqui. Não há problema. Você que está no Face, daqui a pouco o pessoal aqui vai seguir. Estamos ao vivo novamente, prosseguindo. O nosso vídeo foi cortado. Eu acredito que isso aí é a forma de trabalhar no Instagram. Mas vamos prosseguir aqui. Então, Jeremias capítulo 10, que nós estávamos lendo. 10, 6. Nós lemos do 1 ao 5. O 6 diz assim: não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. É este Deus que nós servimos. O Deus a qual Jeremias se referia, que depois ele veio fazer justiça, se eu tiver que dar um nome ao meu Deus, o nome dele será Jesus Cristo, o Senhor. Lembro-me que eu lia certa vez uma passagem onde Paulo estava no Areópago, lá na Grécia, pregando, e ele encontrava vários altares, porque o povo grego, assim como o povo romano e como hoje os brasileiros, italianos e vários povos em todo o mundo, são pessoas religiosas. E muitas vezes tem seu Deus, é o que a passagem está mostrando. E Paulo encontrou um altar vazio. Nesse altar estava escrito: ao Deus desconhecido. E ele pegou este gancho para dizer que é justamente esse Deus desconhecido. Há um Deus invisível, invisível aos olhos humanos, mas que ele está vivo, ele está presente, ele está aqui comigo, ele está em você. Ele não habita em templo feito por mãos de homens. Eu posso ter o melhor templo, eu posso construir um templo de centenas de metros quadrados, com ar-condicionado, com um som maravilhoso, com tela de cinema, com tudo que eu puder de conforto para reunir pessoas. Deus não está ali. Deus estará em mim, em você, na minha casa. Aonde quer que eu esteja, onde quer que você esteja. Essa é a diferença do antigo pacto para o novo pacto. E então, é este Deus que ele se refere, que é grande é o poder do teu nome. E o 7 diz assim: quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos. Querem ser ensinados por ídolos. Inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Não sou eu que estou dizendo. É a palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias. Jeremias, que foi escrita há muitos e muitos anos atrás e que é atual. São todos insensatos e tolos. Versículo 8. Querem ser ensinados por ídolos inúteis. Inúteis, os deuses deles não passam de madeira. 9. Prata batida é trazida de Tarsis e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de vermelho. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Eu não estou aqui para dizer que o que está acontecendo hoje é a mão de Deus. Não. Não posso jamais dizer que a mão de Deus está pesando, mas a palavra mostra que só a Ele esta autoridade é imputada. Quando Ele se ira, a terra treme, as nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto, esses deuses, com D minúsculo, como está no texto, que não fizeram nem os céus e nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Por isso eu creio que dentro de alguns anos, não sei, 50, 100 anos, muitas e muitas pessoas entenderão que esses deuses são falsos. Entenderão que esses deuses, a palavra diz que eles são uma fraude.
deuses fraudulentos. E aí o versículo 12 diz assim: mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Ele não coloca vento dentro de garrafa, não, mas dos seus depósitos ele faz sair o vento. Esses homens todos são, veja o que a palavra diz, meu amado. Não sou eu, mas a palavra, ela está falando. E aqui nós encontramos evidência de graça. Ah, mas o senhor está lendo o Antigo Pacto. Sim, no Antigo Pacto nós temos evidência de graça. E diz assim, o 14: esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. A palavra diz ou não diz? Elas não têm fôlego de vida, são inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas. E Israel é a tribo de sua propriedade. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada. Porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra. Trarei aflição sobre eles e serão capturados. E aí você prossegue lendo essa história, o que aconteceu com o povo de Israel naquele período do profeta Jeremias. Mas o que nós queremos ressaltar e mostrar aqui é o poderio do Deus a quem nós vivemos. O poderio do Deus a quem nós exaltamos. O poderio do Deus a quem nós pregamos. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus que nos chamou desde antes da fundação do mundo, antes de chegarmos ao ventre de nossa mãe, é esse Deus a quem nós exaltamos. É esse Deus a quem nós trazemos essas palavras. E quando nós pregamos aqui, falando sobre evangélico ou cristão, mostrando que não existe essa diferença. Cristão, na verdade, é todo aquele que foi atraído, que foi predestinado, que foi escolhido, conforme Romanos 8, 28 e 29, conforme Efésios capítulo 1, versículo 5, versículo 11, conforme todas as escrituras, conforme Deus fala com Jeremias. Aqueles a quem Deus atraiu, aqueles a quem Deus chamou, é deste Deus que nós falamos. Então, Paulo ensinou e Lucas escreveu no capítulo 7, 48 de Atos, a respeito da habitação de Deus. Nós lemos que Deus não habita em algo feito pela mão de homem. Ele é a palavra, ele é o verbo vivo. E é este verbo vivo, é esta graça que nós queremos compartilhar com você e falar desta justiça. E falar desta semente que ele colocou em cada um de nós. Então, Lucas, escrevendo o livro de Atos dos Apóstolos 7,48, diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. Eu acabei de ler. Efésios 2,22, Paulo diz: nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Porque naquele tempo, aquele povo, ele estava na fase de transição. Então eles estavam desenvolvendo essa capacidade. Hoje ele já vive em nós. Quem nasceu depois da cruz, aqueles tinham nascido antes da cruz, eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós já nascemos no reino, o reino já está estabelecido. Mas como é que é isso que eu estou vendo tanta maldade no mundo? Existe uma dualidade. A carne continua fazendo maldade. E o que vai trazer esse domínio é o conhecimento e a salvação na mente. E não se muda o comportamento de uma nação, o comportamento de uma raça da noite para o dia. Essa semana nós tivemos situações de racismo e tivemos várias
situações em todo o mundo, vários protestos. O ser humano ainda tem esta questão do racismo. Uma coisa que o peso maior, nós já tivemos a libertação. Hoje em dia não existe, de uma maneira geral, a escravidão. Não se escravizam os negros, os índios, como no passado. Mas ainda existe uma visão racista. Agora, no momento que a mente, que há metanoia, né, que aquela chavinha virada é modificada pelo conhecimento da palavra, como Jesus diz, quando vocês conhecem a verdade, ela vos liberta. Em Efésios 2:22, Paulo diz, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. 1 Coríntios 6:17, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. São várias passagens bíblicas, não é só um trecho, e é todo o contexto que você vai entender, que ele mostra a diferença de você ser um cristão, de você ter em você as boas novas, a boa notícia. E usar a expressão evangélico se tornou algo até pejorativo. E aí, no livro de João 4:24, diz que Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou parar por aqui, eu tenho muito mais para falar. Eu citei a questão da justiça. Eu disse semana passada que eu falaria sobre a justiça, e a justiça de Deus é essa. Ele se entregou por nós, ele se entregou por mim e por você. E como nós entendemos que para adorar a Deus é em espírito e em verdade, eu quero semana que vem prosseguir, falar sobre isso aqui, mas falar um pouco, dar uma introdução sobre as duas sementes. Há duas sementes sobre esta terra. É controverso. O assunto é controverso. Mas existem duas sementes. Duas sementes sobre esta terra. É maravilhoso quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela traz revelações. Quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela nos traz o conhecimento. E quando o Espírito nos revela e nos traz o conhecimento dia após dia, nós temos sede, nós queremos mais e mais e mais para compreender mais Deus. E nem tudo será revelado, de forma nenhuma. Já estamos no 4º vídeo aqui no Instagram, mas é assim mesmo. Enquanto não tivermos a nossa câmera no YouTube, vamos fazer assim. Mas já estamos terminando, chegando aos 5 minutos finais, são 8h13, vamos terminar já já. Então, essa necessidade de adorar em espírito e verdade, Deus busca, essa questão. O propósito da adoração neste novo pacto, ela não é condicionada ao espaço físico. É justamente essa verdade. Ela não é condicionada a ordenanças. Ela está vinculada a um novo pacto. Um pacto novo e eterno de melhores e superiores promessas. Como disse Paulo. E esse pacto está fora da transição da lei para a graça. Hoje, nós vivemos este pacto diretamente. E por nós vivermos este pacto diretamente, é que nós podemos cantar que nós somos justos. É que nós podemos louvar e engrandecer a Ele, ao Deus de toda honra, de todo louvor, e que nos predestinou em amor. Grande é a verdade do Evangelho, muitos ocultaram do povo de Deus. É uma semente que dá vida, é um crime ocultar esta verdade. Mas Deus levantou uma voz, um grande ministério, para fazer soar entre nós as verdades dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos,
Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus, muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós, pois o filho na casa permanece. Nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele, para sempre dele somos. Se você crê, se você entende essas verdades, você vai compreender também que não apenas no céu nós vamos morar, mas que o céu já está em nós. Nós já estamos no céu e já moramos no céu, porque Ele nos tornou justos e nos aperfeiçoou com o seu amor. E Ele nos deu o seu reino, e o reino de Deus está em nós. Continue conosco, tenha uma boa semana, ore pelo Ministério Graça e Intimidade, acompanhe-nos, nós temos mais de 20 vídeos, né? Acesse o nosso canal no YouTube, dê o seu like lá, quando você assistir, ative o sininho para que você possa, sempre que entrar o nosso vídeo, você poder ativar, né? Poder ouvir e acompanhar e a palavra da graça de Deus chegar à tua vida e juntamente conosco você crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tenha uma boa semana, um grande beijo no seu coração, que o Espírito de Deus continue falando mais e mais no teu coração. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele, para sempre dele somos. Amém. Boa semana, um grande beijo em seu coração.